Você sabia que muitos cristãos estão enfrentando batalhas espirituais sem perceber? Todos os dias, eles lidam com desafios e tentações que podem desviar seu foco. Hoje, vou compartilhar com você um segredo poderoso que pode mudar sua vida de fé. Não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no canal Refúgio Sagrado para mais conteúdos transformadores. A armadura de Deus, conforme descrita por Paulo em Efésios, ultrapassa a mera ilustração, ela deve ser vista como uma realidade vital e tangível na vida do cristão. Cada peça dessa armadura representa não apenas proteção, mas também um recurso espiritual que transforma nossa abordagem diante das adversidades cotidianas. Se pararmos para refletir, muitos de nós enfrentamos batalhas constantes que nos desafiam, que vão desde a dúvida e a ansiedade até desafios inesperados que podem nos tirar do caminho. Porém, muitos não se dão conta de que a armadura de Deus não deve ser utilizada apenas em momentos de crise, mas diariamente, para garantir que estamos prontos para qualquer situação. A verdadeira importância de cada peça da armadura é muitas vezes subestimada. Por exemplo, o capacete da salvação não é uma proteção meramente física, ele representa a certeza da nossa identidade em Cristo. Em um mundo onde as vozes da dúvida e da condenação são constantes, manter essa identidade clara em nossas mentes nos fortalece para enfrentar a vida. Lembre-se de que as batalhas mais difíceis muitas vezes ocorrem em nossa mente. O inimigo adora semear mentiras que tentam nos desviar da verdade de que somos filhos amados de Deus. Por outro lado, o escudo da fé é uma ferramenta poderosa que não apenas defende, mas também avança. Quando levantamos esse escudo, estamos fazendo uma escolha consciente de confiar em Deus, mesmo quando as circunstâncias parecem adversas. É interessante notar que a fé não é apenas um sentimento, mas uma decisão ativa de acreditar nas promessas divinas. O cinturão da verdade, por sua vez, é fundamental em tempos de incerteza. Ele nos permite discernir as verdades do mundo das mentiras que nos cercam. Vivemos em uma era repleta de informações que podem nos confundir e desviar do propósito de Deus. Quando firmamos nossas bases na verdade de Sua palavra, deixamos de ser levados por todo o vento de doutrinas. Essa verdade não é algo que podemos apenas conhecer, precisa ser vivida e aplicada em nossas decisões diárias. As tentações da vida moderna, especialmente as que podem se disfarçar de oportunidades, são desafios constantes. Muitas vezes, somos levados a compromissos ou a atalhos que, inicialmente, parecem atraentes, mas que podem conduzir a desvios perigosos. Aqui, a armadura se torna essencial. Ter a couraça da justiça nos protege de acusações infundadas e sentimentos de culpa que o inimigo lança sobre nós. É a justiça de Cristo que nos justifica. Quando vestimos essa couraça, nos revestimos da certeza de que não precisamos ser definidos por nossos erros, mas pelo amor que Deus tem por nós. Outro aspecto que não pode ser subestimado é a necessidade de estar constantemente em comunhão com Deus. Essa conexão contínua, alimentada por oração e meditação na palavra, refina nossa capacidade de utilizar a armadura de maneira eficaz. Orar não é apenas trazer nossas súplicas a Deus, mas é um ato de entrega e disposição para receber sua orientação. Sem essa prática fiel, a armadura permanece apenas como uma metáfora, sem o impacto transformador que pode ter em nossa vida diária. A armadura também nos ensina sobre a importância da união entre os irmãos. No contexto de batalhas espirituais, é vital que não lutemos sozinhos. O corpo de Cristo é uma força coletiva que se potencializa no combate ao inimigo. Quando unimos nossas orações e nossa fé, formamos um muro de proteção que o inimigo não consegue penetrar. O encorajamento mútuo e a solidariedade espiritual nos elevam e nos mantêm firmes, mesmo nos momentos em que sentirmos fraqueza. A prática da disciplina espiritual, que vai além do ato de orar e ler a Bíblia, envolve também a aplicação da palavra em cada aspecto de nossas vidas. Essa prática contínua nos ajuda a identificar os dardos inflamados que o inimigo lança em nossa direção. Afinal, em cada situação desafiadora, sempre haverá uma verdade bíblica que pode nos guiar e fortalecer. A armadura nos ensina a ser proativos, a não esperar as dificuldades chegarem, mas sim a nos prepararmos diariamente, vestindo cada parte dela como um treinamento para a batalha. Quando consideramos os desafios que enfrentamos, sejam eles emocionais, financeiros ou espirituais, a armadura de Deus não se torna apenas uma proteção, mas uma plataforma de avanço. Ao reconhecermos nossas áreas de fraqueza e nos armarmos adequadamente, podemos colher vitórias não apenas para nós mesmos, mas também para aqueles que nos rodeiam. A influência do cristão preparado é poderosa. Aqueles que estão firmes em sua fé podem impactar positivamente suas comunidades, trazendo paz e esperança àqueles que estão perdidos.
Assim, ao refletirmos sobre a importância da armadura de Deus, somos desafiados a não deixá-la como uma ideia distante, mas a abraçá-la como uma parte vital de nossa vida diária. Cada dia que escolhemos vestir essa armadura, fazemos uma declaração de fé e de dependência em Deus. A verdadeira vitória acontece não apenas em situações extraordinárias, mas em nosso caminhar cotidiano, preparados e fortalecidos para qualquer adversidade que possa surgir em nosso caminho. A preparação diária para o combate espiritual é um aspecto crucial que muitos cristãos negligenciam em suas rotinas. Estamos constantemente cercados por um mundo que busca nos desviar dos princípios de Deus, e, por isso, a vigilância se torna uma necessidade. Para enfrentar esses desafios invisíveis, é fundamental que criemos hábitos que sustentem nossa vida espiritual e nos mantenham firmes. Cada dia se apresenta como uma nova oportunidade para revestirmos nossa vida com a armadura de Deus e buscarmos sua presença. Assim como um atleta que se prepara diariamente para competir, nós também devemos estabelecer uma rotina que nos mantenha espiritualmente afiados. A prática constante da oração, a meditação nas Escrituras e o jejum são as ferramentas que nos habilitam a agir em momentos de tempestade. Esses atos não são apenas obrigações, mas sim momentos de conexão profunda com o Criador, onde encontramos forças e renovação diante das lutas do cotidiano. Você já parou para refletir sobre como esses momentos diários moldam sua vida espiritual? Quando decidimos dedicar tempo à oração, iniciamos um diálogo sincero com Deus. Não se trata apenas de apresentar nossas necessidades, mas de ouvir sua voz, de discernir sua vontade e receber a direção que precisamos. A oração é um campo de batalha, onde as nossas preocupações e ansiedades se transformam em palavras de poder e fé. É nesse espaço que podemos nos conectar profundamente com o Espírito Santo, que nos revela áreas que precisam de atenção, nos conforta e nos dá discernimento. Uma estratégia poderosa durante a oração é a prática da gratidão. Ao simplesmente agradecer pelo que já temos e pelas bênçãos recebidas, criamos um ambiente propício para que a paz de Deus inunde nosso coração. Que tal estabelecer um momento específico em seu dia, onde você pode fazer um inventário das suas bênçãos? Isso ajudará a colocar as dificuldades em perspectiva e fortalecerá sua confiança em Deus. Além disso, a meditação nas Escrituras não deve ser um ato ocasional. Precisamos mergulhar nas verdades contidas na palavra, permitindo que elas permeiem nosso ser e moldem nossos pensamentos. Viver à luz da Bíblia é garantir que estamos nos alimentando constantemente da verdade, que nos liberta e nos prepara para as batalhas invisíveis. Ler e estudar passagens que falam diretamente ao seu coração pode ser um excelente hábito. Como você tem se alimentado da palavra de Deus em seu dia a dia? Outro aspecto que muitas vezes é esquecido é a importância do jejum. Essa prática, que talvez possa parecer distante para alguns, é uma forma poderosíssima de intensificar nossa busca por Deus. Jejuar nos força a depender mais dele, a reconhecer que nosso sustento vai além do alimento físico. Em momentos de jejum, as distrações são minimizadas e o nosso foco é redirecionado para o que realmente importa na presença de Deus. Se você nunca experimentou essa prática, que tal começar com um jejum de uma refeição, buscando se conectar mais profundamente com o Espírito Santo e aprimorar seu discernimento em relação às decisões que precisa tomar? A confiança em Deus é outro fator que desempenha um papel importante nessa preparação diária. Temos que nos lembrar constantemente que não lutamos sozinhos. Deus está ao nosso lado, e sua força é o que nos capacita a avançar mesmo nas dificuldades. Ao enfrentarmos tentações ou desafios, precisamos recordar que a fé é uma escolha ativa, um comprometimento diário. Levantar a voz em oração, mesmo em meio à tempestade, é um ato que demonstra que estamos firmes em nossa decisão de confiar nele. Por fim, a nossa comunidade de fé deve ser um suporte fundamental nesse caminho de preparação. Estar cercado por irmãos e irmãs em Cristo cria um ambiente de encorajamento e suporte. Não hesite em buscar a oração de outros quando se sentir fraco ou desanimado. As palavras de alguém que caminha na fé podem ser o impulso que precisamos para seguir em frente. Através da unidade em Cristo, fortalecemos uns aos outros, e juntos nos tornamos uma força imbatível contra as tentações e dificuldades que surgem. Lembre-se, a jornada espiritual não é apenas individual, ela é um chamado coletivo. Juntos, podemos nos apoiar, compartilhar experiências e orações, e isso certamente fará uma diferença significativa nas nossas vidas. Como você pode se envolver mais na sua comunidade de fé e oferecer apoio àqueles que enfrentam seus próprios desafios? Desenvolver uma rotina eficaz não é uma tarefa fácil, mas é extremamente necessário. O mundo não dorme e o inimigo está sempre à espreita.
Ao prepararmos nossas vidas diariamente, vestindo a armadura de Deus, nos tornamos crentes mais fortes, equipados para lidar com qualquer adversidade. Então, pare e reflita: quantas vezes você tem se esquecido da importância de uma preparação diária? Hoje é um novo dia, uma nova oportunidade de fortalecer sua vida de fé e estar mais próximo de Deus. A disciplina espiritual é a força motriz que molda nosso caráter e fortalece nossa fé, permitindo-nos não apenas suportar os desafios, mas também triunfar nas batalhas diárias. Um aspecto fundamental da disciplina é a constância, que nos leva a criar hábitos saudáveis e essencialmente transformadores em nossa vida espiritual. A espiritualidade não se constrói em momentos de crise, ela é forjada no cotidiano, nos pequenos atos que, somados, resultam em um edifício sólido de fé. Cada oração, cada passagem bíblica lida, cada ato de adoração é um tijolo que cimenta nossa identidade em Cristo e nos prepara para o que está por vir. Os momentos de dificuldade e dúvida não podem ser evitados, mas as reações a eles podem ser controladas. A disciplina espiritual nos ensina a responder a essas situações com fé e coragem. Um exemplo disso pode ser observado na prática regular de jejum. Ao jejuar, não apenas negamos a nós mesmos as coisas que a carne deseja, mas também nos conectamos de maneira mais profunda com Deus. Essa prática nos ajuda a discernir melhor a voz do Senhor quando enfrentamos decisões difíceis ou tentações inesperadas. O jejum, além de ser uma ferramenta de humildade, nos prepara espiritualmente, criando um espaço para que o Espírito Santo opere em nós. Outra forma poderosa de manter a disciplina espiritual é a meditação sobre a palavra. Muitas vezes, lemos as Escrituras de maneira apressada, sem realmente permitir que elas penetrem em nosso coração. Dedicar tempo para meditar sobre um versículo específico, refletir sobre seu significado e como ele se aplica à nossa vida pode ter um efeito transformador. Esta prática nos ensina a guardar a palavra em nosso coração, tornando-a uma armadura contra os ataques do inimigo. Quando surgem dúvidas ou medos, é a palavra de Deus que vem à tona, oferecendo consolo e direção. A prática da confissão também não deve ser negligenciada. Ao confessar nossos pecados, não estamos apenas reconhecendo nossas falhas, mas também cortando as correntes que o inimigo tenta usar contra nós. A confissão nos libera e nos aproxima de Deus, permitindo que a graça flua em nossas vidas. Além disso, ao confessarmos uns aos outros, também cultivamos relacionamentos saudáveis e um sentido de comunidade que é vital para nossa caminhada cristã. A solidão pode ser um terreno fértil para o inimigo, mas ao nos unirmos a outros, formamos uma rede de apoio que fortalece nossa fé. Ainda mais, a disciplina espiritual não é uma atividade solitária, ela é alimentada pelo corpo de Cristo. Participar de grupos de estudo bíblico ou de oração fortalece nossa fé ao nos proporcionar uma nova perspectiva e encorajamento mútuo. Enquanto acompanhamos o crescimento espiritual uns dos outros, somos inspirados a continuar em nossos próprios caminhos. Temos que lembrar que somos todos partes do mesmo corpo, e cada um tem um papel a desempenhar, uma contribuição a dar. Além disso, a gratidão deve ser uma prática diária na nossa transformação espiritual. Ao cultivar um coração grato, mudamos nosso foco das dificuldades para as bênçãos que já recebemos. Isso altera nossa perspectiva da vida, permitindo que vejamos Deus agindo em todas as circunstâncias. Um coração grato resiste ao desânimo e à dúvida, imobilizando o plano do inimigo de nos fazer sentir desprotegidos e sozinhos. Ao invés de olharmos apenas para as aparências, começamos a ver com os olhos da fé, reconhecendo a bondade de Deus em todos os aspectos de nossas vidas. É vital, portanto, que tomemos a disciplina espiritual a sério como um caminho que nos leva à vitória. Não é um mero ritual, é um comprometimento profundo que afeta cada área de nossas vidas. Durante momentos de tentação ou crises, será a nossa preparação espiritual que nos sustentará. Estamos investindo na edificação de um caráter que reflete a Cristo e que pode não apenas resistir, mas também avançar, mesmo em tempos difíceis. Essa é a verdadeira vitória, e ela se dá através de uma vida disciplinada, enraizada na palavra de Deus e alimentada pela oração. Seja a sua luta a dúvida sobre o futuro ou a estabilidade em suas finanças, a disciplina espiritual fornece um alicerce firme. Quando o inimigo tenta colocar um véu de incerteza sobre nossas vidas, são os hábitos espirituais que estabelecemos que atuarão como uma luz guiadora. O poder de uma vida baseada na palavra e na oração é inigualável. Estamos angariando recursos espirituais que nos permitem não apenas sobreviver, mas prosperar, independentemente das circunstâncias. A vida cristã é uma jornada repleta de desafios, mas a disciplina espiritual nos dá as ferramentas necessárias para triunfar. O que estamos dispostos a fazer hoje para fortalecer nossas práticas espirituais?
A resposta define não só nossa vitória, mas nosso crescimento contínuo em fé e capacidade de enfrentar o que quer que a vida nos apresente. Se permitirmos que a disciplina espiritual guie nossas vidas, estaremos sempre prontos para o que quer que o amanhã traga. A unidade entre os cristãos é um conceito fundamental que vai muito além de um simples princípio. É uma realidade espiritual que fortalece e edifica o corpo de Cristo. Quando os crentes se reúnem em oração, têm propósitos comuns e se apoiam mutuamente, criam um ambiente onde a presença de Deus pode se mover de maneira poderosa. Você já sentiu a diferença ao orar em grupo, ao lado de outros irmãos que compartilham a mesma fé? Essa união não é apenas uma formalidade, mas uma demonstração prática da unidade que reflete o amor de Cristo pelos seus discípulos. Um dos aspectos mais impactantes da unidade é que ela eleva a nossa capacidade de resistência. Onde há unidade, há força. O inimigo sabe disso e, muitas vezes, tenta criar divisões e desunião entre os crentes. Essas táticas incluem fofocas, mal-entendidos e discordâncias, que, se não forem resolvidas, podem causar um racha que enfraquece a comunidade. No entanto, quando nos unimos em oração e em propósito, estabelecemos barreiras que são verdadeiramente inquebrantáveis. A oração em conjunto gera um ambiente de proteção onde a presença de Deus é palpável e ativa. Quando os cristãos se unem, também reconhecem que cada um tem um papel a desempenhar. Seja em um grupo pequeno, em uma vigília de oração ou em uma conferência da igreja, a contribuição única de cada membro é vital. A palavra nos ensina que somos o corpo de Cristo e, como tal, cada parte tem sua função. Ao unir nossas diferenças e talentos, criamos uma força que não pode ser facilmente derrotada. Você já parou para pensar no impacto que sua oração pode ter quando combinada com as de outros? As vozes unidas em adoração e súplica criam um clamor que é ouvido nos céus. A importância do apoio mútuo dentro da unidade não pode ser subestimada. Em momentos de dúvida, aflição ou tristeza, ter irmãos e irmãs ao nosso redor pode fazer toda a diferença. O encorajamento que encontramos em uma comunidade de crentes é um impulso que nos ajuda a manter a fé e a continuar a caminhada espiritual. Quando vemos alguém lutando e nos movemos para ajudá-lo, não apenas estamos vivendo a palavra, mas também nos fortalecendo como o corpo. A prática da oração intercessória, onde levantamos as necessidades uns dos outros, é uma maneira poderosa de demonstrar essa unidade. Além disso, a unidade traz um senso de propósito. Quando estamos juntos, não apenas nos apoiamos, mas também lembramos uns aos outros do nosso chamado e da missão que temos em Cristo. Cada um de nós tem uma vocação específica, mas todos somos chamados para evangelizar, discipular e mostrar o amor de Deus ao mundo. Participar de esforços conjuntos, como projetos de alcance comunitário ou ações sociais, é uma expressão da nossa unidade. É nestes momentos que podemos ver o corpo de Cristo em ação, impactando vidas e mostrando o poder do amor cristão. É crucial também entender que essa unidade não é apenas para os momentos felizes ou em tempos de celebração. Em tempos de crise e batalha espiritual, a unidade se torna ainda mais vital. Durante períodos de luta, podemos ser tentados a isolar-nos, a nos afastar da comunidade, mas é exatamente nesses momentos que devemos buscar a conexão. A oração em grupo, o apoio mútuo e a palavra encorajadora de um irmão ou irmã podem ser o que necessitamos para permanecer firmes nas promessas de Deus. O apóstolo Paulo nos instruiu sobre a importância de carregar as cargas uns dos outros, Gálatas 6:02, lembrando-nos de que não devemos enfrentar as batalhas sozinhos. A unidade é um poderoso testemunho para o mundo. Em João 17, Jesus ora para que todos sejam um, assim como ele e o Pai são um, para que o mundo creia que ele foi enviado. A nossa unidade não apenas fortalece uns aos outros, mas é um reflexo da experiência transformadora do Evangelho em nossas vidas, e, portanto, é um testemunho vivo para aqueles que ainda não conhecem a Cristo. Quando as pessoas veem como os cristãos se amam, se apoiam e se respeitam, isso atrai mais pessoas à fé. Pare e pense, você já teve a oportunidade de ser testemunha da unidade dentro da sua comunidade? Que impacto isso teve em sua própria fé e de quem estava ao seu redor? No entanto, a unidade não implica que todos devemos pensar ou agir da mesma maneira. A diversidade é degrau para um corpo mais forte, onde cada membro contribui com sua singularidade. A unidade na diversidade é um tesouro que devemos preservar. Celebrar as diferenças e encontrar um terreno comum é uma habilidade que viver em unidade exige. Reconhecer que todos nós temos experiências, dons e perspectivas diferentes só nos enriquece como comunidade cristã. Você tem valorizado as contribuições dos outros como essenciais para a sua caminhada? Por fim, lembre-se de que a unidade é um compromisso ativo.
Não é algo que acontece automaticamente, mas algo que deve ser cultivado diariamente. O amor, a paciência e a disposição para perdoar são essenciais para manter a unidade. Isso implica em abrir mão de nossos próprios interesses em favor do bem do corpo. Quando somos intencionais em nos unir em oração e em servir uns aos outros, não apenas derrotamos as estratégias do inimigo, mas fortalecemos os laços que nos mantêm juntos em Cristo. Você está disposto a fazer essa unidade um enfoque em sua vida e comunidade? A coraza da justiça não apenas protege nosso coração de mentiras e ataques diretos do inimigo, mas também atua como um escudo contra as armadilhas sutis que podem nos levar à desconfiança e à insegurança. Quando falamos sobre a proteção do coração, é essencial entender que o coração, nas Escrituras, não se refere apenas ao órgão físico, mas ao nosso ser emocional, onde residem nossas paixões, decisões e até mesmo nossas aspirações espirituais. É aqui que o inimigo tenta semear discórdias, dúvidas e, principalmente, sentimentos de inadequação e culpa que podem nos paralisar. A justiça de Cristo é o que nos reveste e nos permite manter uma perspectiva saudável sobre quem somos, independentemente das circunstâncias que enfrentamos ou dos erros do passado. Quando alguém liga a televisão, pode rapidamente ser bombardeado por mensagens negativas e por padrões de comportamento que sugerem que apenas o sucesso material, a aparência física ou a aceitação social definem uma pessoa. O inimigo capitaliza sobre isso, utilizando esses padrões como um mecanismo de comparação que nos leva a sentimentos de insuficiência. No entanto, a coraza da justiça nos lembra que somos definidos pelo amor de Deus e pelo sacrifício feito por nós na cruz. Imagine o poder transformador que vem de se revestir diariamente com a verdade da justiça de Cristo. Isso nos protege contra a culpa que vem de erros passados, nos lembrando de que já fomos perdoados e que não precisamos mais nos prender ao peso do passado. Essa prática não é apenas sobre proteção, é também um chamado à ação. Quando nos lembramos da justiça que nos cobre, somos liberados para agir em amor e graça, tanto para conosco quanto para com os outros. Essa liberação é fundamental, pois a falta de perdão pessoal pode abrir brechas em nosso coração, permitindo que o inimigo entre e nos ataque. A responsabilidade de guardar o coração transformando-o através da coraza da justiça inclui a prática da autoavaliação constante. Pergunte a si mesmo: o que estou permitindo que entre no meu coração? Esta pergunta é crucial, pois o que alimentamos emocionalmente pode rapidamente se tornar uma fortaleza mental que nos aprisiona. O inimigo busca lugares de vulnerabilidade e se utiliza as situações cotidianas para lançar flechas de desânimo. Enquanto a coraza nos protege, ela também nos prepara para vigiar ativamente o que se passa ao nosso redor e em nosso interior. A vigilância espiritual é uma habilidade que se aprimora com a prática, e isso implica estar atento às nossas emoções e pensamentos diários. Outro aspecto importante da coraza da justiça é que ela não apenas nos protege, mas também nos impulsiona a buscar a justiça em nossas interações com os outros. Quando estamos conscientes de nossa própria justiça em Cristo, temos menos disposição para julgar ou criticar os outros. Em vez disso, somos inclinados a agir com misericórdia e compreensão. Isto é vital em um mundo onde o julgamento e a crítica estão em alta. A justiça de Cristo em nosso coração nos leva a uma postura de empatia e amor, permitindo-nos construir relacionamentos saudáveis e significativos. Isso fortalece não apenas o nosso coração, mas o corpo de Cristo como um todo, criando um ambiente onde todos se sentem valorizados e seguros. A prática de revestir-se da coraza da justiça também nos exige compromisso. Defender sua fé significa que todos os dias, ao acordar, escolhemos deixar de lado as mentiras que o mundo e o inimigo tentam nos impor. É uma decisão ativa que deve ser renovada constantemente. Essa renovação pode ser incorporada em nossas rotinas diárias através de momentos de reflexão e meditação nas verdades contidas na Palavra de Deus. Por exemplo, simplesmente ao começar o dia com uma lembrança do perdão recebido em Cristo, estamos nos fortalecendo contra qualquer ataque emocional que possa ocorrer mais tarde. A oração é outro componente vital na prática da proteção do coração. Quando nos voltamos a Deus em oração, não só estamos buscando sua orientação, mas também consolidamos a verdade que o Espírito Santo nos revela. A oração autêntica não é apenas uma lista de pedidos, é um meio de alinhar nosso coração com o de Deus, permitindo que sua justiça e paz regem nossas emoções. É nesse espaço de comunhão que nos tornamos verdadeiramente conscientes das áreas em nossas vidas que precisam de cura e renovação. Além disso, a coraza da justiça provoca uma reflexão permanente sobre o nosso papel como agentes da justiça de Cristo no mundo. A justiça não é meramente um estado de ser, mas um chamado para a ação. Isso se reflete não apenas em como lidamos com nossos erros, mas também em como agimos diante da injustiça ao nosso redor.
O chamado para ser um portador da verdade e da justiça divina exige uma disposição de coração que, através da coraza, nos faz ser cada vez mais sal e luz neste mundo. Quando nos vestimos com a coraza da justiça, lembramos não apenas de quem somos, mas do que somos chamados a ser, instrumentos de paz e justiça em um mundo que frequentemente promove o contrário. Essa ideia nos leva a um chamado à ação, impulsionando-nos a sermos proativos em nossas vidas diárias. Cada pequeno gesto de bondade, cada palavra de encorajamento e cada ato de justiça tornam-se uma extensão da coraza que vestimos, refletindo a glória de Deus e o poder de transformação em nossa vida e na vida dos que nos cercam. O escudo da fé é uma das peças mais significativas da armadura de Deus, especialmente quando enfrentamos desafios diários que podem nos deixar vulneráveis, como dúvidas e medos. Mas levantar o escudo da fé vai além de uma simples defesa, é uma escolha deliberada que exige um entendimento profundo das promessas de Deus e uma disposição para confiar nele, mesmo nas situações mais incertas. Muitos se perguntam, como, na prática, conseguimos manter essa confiança diante de circunstâncias adversas? Pense por um momento sobre momentos em que você se sentiu cercado por incertezas. O que o ajudou a permanecer firme? A resposta pode estar na ignorância que muitos têm acerca do poder real da fé. Em dias de calmaria, podemos facilmente proclamar que confiamos em Deus, mas quando as tempestades vêm, muitos acabam se questionando se essa fé é realmente sólida. Aqui entra a importância de cultivar a fé diariamente, como um hábito que deve ser constante em nossa vida. Assim como um atleta se prepara para a competição, precisamos estar prontos para enfrentar os desafios da vida espiritual. Isso envolve alimentar a fé por meio da palavra, da oração e da comunhão com outros crentes. Quando levantamos o escudo da fé, estamos estabelecendo um compromisso consciente de acreditar que Deus não nos abandonará, mesmo quando as evidências parecerem contrárias. Muitas vezes, o inimigo investe com dúvidas que parecem verdadeiras, questionando nosso valor, nosso propósito e até mesmo a fidelidade de Deus às suas promessas. É nesse momento que precisamos fazer uso do escudo, ele não é apenas para nos proteger, mas também para nos manter firmes. A fé, portanto, deve funcionar como um filtro que impede que essas mentiras se alojem em nosso coração e mente. Um exemplo prático disso pode ser visto na área financeira. Quantas vezes nos deparamos com dificuldades e somos assediados por pensamentos de falta e insegurança? A voz do medo pode sussurrar que nunca teremos o suficiente ou que não conseguiremos enfrentar os desafios financeiros que surgem. Levantar o escudo da fé nessa situação significa declarar a verdade de que Deus é nosso provedor, que Ele cuidará de nós e que as dificuldades momentâneas não definem nossa realidade. Ao fazermos isso, nos negamos a aceitar as mentiras que podem nos desestabilizar. É vital entender que o escudo é uma defesa ativa. Mesmo nas horas mais sombrias, a fé precisa ser um ato intencional. Não podemos passar pela vida simplesmente esperando que as dificuldades desapareçam, precisamos, em cada situação, fazer uma escolha, a escolha de confiar e levantar o escudo. Isso implica estudar as promessas de Deus na Bíblia e trazê-las à nossa lembrança em meio à batalha. Outra maneira é compartilhar essas promessas com outros, fortalecendo também seu escudo, pois a fé se torna mais robusta quando compartilhada. Além disso, é importante lembrar que o escudo da fé deve ser usado em conjunto com outras partes da armadura. Imagine um soldado que apenas levanta o escudo, mas ignora a proteção do capacete ou da couraça. Assim como no campo de batalha, todos os aspectos da armadura funcionam em uníssono para garantir nossa proteção total. Por isso, ao mesmo tempo que levantamos o escudo da fé, devemos nos assegurar de que estamos usando o capacete da salvação, que nos protege dos ataques mentais, e a couraça da justiça, que nos mantém firmes em nossa identidade em Cristo. Levantar o escudo da fé é uma questão de resiliência espiritual. Muitas vezes, podemos nos sentir cansados ou desmotivados. Mas nesses momentos é essencial lembrar que a fé não é um sentimento, é uma decisão. Podemos e devemos escolher acreditar, mesmo quando nossos corações estiverem fragilizados pela dúvida. Essa escolha, por sua vez, nos conecta mais a fundo à verdade de Deus, que diz que Ele nunca nos deixará só. Lembrar-se de momentos em que vimos a mão de Deus agir em nossas vidas servirão como um incentivo poderoso para manter essa fé ativa. E ao lidarmos com os medos que o inimigo tenta nos impor, devemos sempre nos recordar do poder transformador da verdade. A fé em Deus, fundamentada nas promessas que Ele nos fez, é nossa melhor defesa. Nesses momentos de incerteza, é essencial memorizar e declarar versículos que afirmam a bondade e o amor de Deus. Por exemplo,
Quando o medo do amanhã intriga nossa alma, podemos nos lembrar de Filipenses 4:19, que nos promete que Deus suprirá todas as nossas necessidades. A resposta ao medo e à dúvida deve sempre ser uma proatividade em alinhar nossa mente com a palavra de Deus e confiar no que Ele diz a respeito de nós. Assim, o escudo da fé não é apenas uma proteção, mas também um testemunho de que, apesar das lutas, nossa confiança permanece firme em Deus. E cada vez que levantamos o escudo, não apenas protegemos a nós mesmos das ameaças do inimigo, mas também expandimos nosso alcance espiritual, criando um espaço onde a paz e a segurança de Deus podem reinar. Permita-se a chance de experimentar a segurança que vem de confiar em Deus incondicionalmente. O escudo da fé é um recurso poderoso que nos permite andar em segurança, mesmo em meio ao caos. Por isso, não subestime a importância de levantar esse escudo todos os dias, enquanto caminha na certeza de que você está protegido contra as setas do inimigo. A espada do Espírito não é apenas uma ferramenta, mas um presente poderoso que nos capacita a vencer as batalhas do dia a dia. Muitas vezes, os cristãos se encontram lutando em um campo de batalha invisível, onde o inimigo lança suas dúvidas e mentiras. O que precisamos lembrar é que a palavra de Deus nos foi dada como uma espada afiada, capaz de cortar tudo o que é falso e deixar à vista as verdades divinas. Jesus, nosso exemplo supremo, nos mostrou o poder da palavra durante suas tentações no deserto. Quando Satanás tentou distorcê-la, ele se defendeu exclusivamente com as Escrituras, demonstrando que a palavra de Deus é a nossa resposta a qualquer ataque. Isso nos ensina que não precisamos sermos meros ouvintes da palavra, mas praticantes dela. Nos momentos de dificuldade, é quando mais precisamos nos lembrar de que somos chamados a declarar as verdades das Escrituras sobre as mentiras do inimigo. Imagine enfrentar um desafio, seja ele emocional, financeiro ou relacional. Ao invés de se deixar levar pela dúvida, você se apropria das promessas contidas na palavra. Quando o medo tenta invadi-lo, a declaração de Deus não me deu um espírito de temor, mas de poder, amor e moderação, 2 Timóteo 1:07, pode mudar completamente sua perspectiva. Essa prática não apenas fortalece a sua fé, mas também provoca uma mudança no ambiente espiritual ao seu redor. A eficácia da espada do Espírito não se limita ao indivíduo, ela também gera impacto na comunidade de fé. Ao compartilhar versículos relevantes com amigos ou irmãos em Cristo que estão enfrentando batalhas, você não só edifica a si mesmo, mas também levanta outros. Essa ação coletiva de proclamar a palavra transforma o espaço espiritual e cria uma atmosfera de vitória. Existe um poder intrínseco quando nos unimos em oração e proclamamos a Escritura sobre as circunstâncias que enfrentamos, não importa quão pequenas ou grandes sejam. Outra dimensão da espada do Espírito é o seu papel na renovação da mente. Ela nos ajuda a discernir os pensamentos que não vêm de Deus e a alinhá-los com a verdade da sua palavra. Muitas vezes, as mentiras que acreditamos se infiltram em nossa mente de maneira sutil, criando fortalezas que distorcem nossa identidade e nossos relacionamentos. A prática da meditação e da declaração da palavra de Deus é crucial nesse processo de renovação mental. Quando nos retemos em versículos que falam sobre quem somos em Cristo, começamos a derrubar aqueles padrões de pensamento distorcidos que o inimigo tenta estabelecer. Por exemplo, se você luta contra a baixa autoestima, pode se apegar a Romanos 8:1, que diz: Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Este versículo não é apenas um jargão, mas uma verdade a ser proclamada e vivida. Ao ver a sua identidade fundamentada em Cristo, você bloqueia as investidas do inimigo que tentam colocar dúvidas em sua mente. Uma aplicação prática da espada do Espírito é estabelecer uma rotina diária de meditação nas Escrituras. Dedicar um momento a cada dia para memorizar e refletir sobre um versículo específico prepara seu espírito para o que está por vir. Isso constrói uma reserva espiritual que você pode acessar a qualquer momento. Quando os desafios surgem, essas verdades virão à mente, prontas para serem declaradas, e assim, você manterá sua fé firme. O poder da espada do Espírito se estende à nossa capacidade de interceder por outros. Quando oramos usando a palavra, não só nos fortalecemos, mas também nos tornamos instrumentos de libertação para aqueles que nos cercam. Nossas orações podem trazer transformação e esperança a situações que parecem sem solução. Ao declarar a palavra de Deus sobre a vida de alguém, estamos efetivamente lançando luz sobre a escuridão que o inimigo tenta instalar. Por outro lado, é essencial lembrar que apenas ter a espada à mão não é suficiente, é preciso saber como usá-la. A prática constante de aplicar a palavra em situações do cotidiano é o que fortalece essa habilidade. Com isso, estamos prontos para qualquer ataque, como um guerreiro que treina diariamente para o combate.
Lembre-se de que Jesus não usou a palavra em sua mente apenas, ele a falou com autoridade, mostrando que a declaração vozes a força na luta espiritual. Finalmente, ao considerarmos a espada do Espírito como nossa arma de ataque, devemos abordar a forma como isso se relaciona com a mentira e o engano que muitas vezes tentamos enfrentar sozinhos. Não estamos sozinhos na batalha, o corpo de Cristo nos rodeia, e juntos somos mais fortes. Cada um de nós tem o poder de erguer a espada e proclamar as verdades que libertam, curam e restauram. À medida que nos armamos diariamente com a palavra de Deus, cada batalha que enfrentamos se transforma em uma oportunidade de crescimento, não apenas como indivíduos, mas como comunidade de fé. Vestir a armadura diariamente não deve ser uma tarefa esquecida no dia a dia. O que muitas vezes é esquecido é que é um ato intencional e consciente que demanda disciplina. O mundo, com suas distrações e preocupações, tenta nos fazer esquecer da importância de nos equiparmos a cada novo amanhecer. Meditar sobre a necessidade de preparar nossa mente e coração antes de entrarmos em nossas rotinas pode fazer toda a diferença. A armadura de Deus não é apenas um benefício que temos à disposição, é uma responsabilidade que nos foi dada para que possamos permanecer firmes diante das adversidades. Quando acordamos, a primeira coisa que devemos fazer é nos lembrar de que somos soldados em um campo de batalha espiritual. Nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra poderes e principados que querem nos desviar do propósito divino. Assim como um soldado se prepara, devemos ter a mesma urgência em vestir nossa armadura. O simples ato de recitar a oração da manhã, lamentando a proteção divina, pode ser a diferença entre um dia de triunfo espiritual ou derrota. Vamos visualizar um novo dia. Ao abrirmos os olhos, a claridade do sol nos lembra que é hora de nos prepararmos. Ao invés de simplesmente nos levantarmos e seguirmos em frente, devemos parar um momento. Feche os olhos e ore. Clame ao Senhor, pedindo a Ele que te muniu com cada peça de armadura que você precisa. Imagine o cinturão da verdade se ajustando em sua cintura, segurando toda a sua armadura no lugar. Este ato simboliza que você está ancorado na verdade de Deus e não nas mentiras que o mundo tenta impor. Enquanto você se prepara, concentre-se na importância de cada peça. O escudo da fé não é apenas um acessório, é a sua defesa contra os ataques de dúvidas que surgem ao longo do dia. Ao levantá-lo, você afirma sua confiança nas promessas de Deus, garantindo que, aconteça o que acontecer, você permanecerá firme. É fundamental lembrar que a fé é uma escolha diária que devemos fazer, e ela deve ser reforçada constantemente. A couraça de justiça, por outro lado, é o que nos protege emocionalmente. Seria um erro sair de casa vulnerável, exposto ao ataque das mentiras que o inimigo sussurra em nossos ouvidos. Visualize-se vestindo essa couraça e, ao fazer isso, declare que sua identidade é definida pelo que Cristo fez por você e não pelas falhas do passado. Essa declaração de verdade é essencial para que possamos viver com integridade, libertos da culpa e da condenação. Uma rotina na qual a leitura da palavra é incorporada ao seu dia pode ser extremamente poderosa. Nesse tempo, ao meditar em um versículo que fala sobre a justiça de Cristo, você estará não apenas armando seu coração contra as mentiras do inimigo, mas também renovando sua mente. Ao pronunciar verdades bíblicas, você começa a derrubar as fortalezas que o diabo tenta construir ao seu redor. Esse diário contato com a palavra traz uma renovação constante que te fortalece. Os sapatos da paz, essenciais para este campo de batalha, nos preparam para ir a lugares onde a turbulência pode querer nos abalar. Ao calçá-los, proclame que você leva a paz que excede todo entendimento. É esta paz que permitirá que você permaneça firme, mesmo nas tempestades emocionais que podem surgir em casa, no trabalho ou na sociedade. Em momentos que desafiem essa paz, lembre-se que você está vestido para a batalha e que a serenidade de Cristo pode prevalecer. Ainda mais, reserve um momento para avivar a prática do jejum em sua vida. O jejum não é apenas uma forma de sacrificar a carne, mas uma chave que nos conduz a uma maior sensibilidade espiritual. Essa disciplina pode parecer difícil no início, mas ao integrar isso na preparação diária, você capacita sua vida espiritual de uma forma que aumentará sua compreensão e discernimento sobre a vontade de Deus. A cada vez que se abstém de algo que alimenta sua carne, você fortalece seu espírito e, em consequência, a eficácia da armadura. É vital que, além de colocar a armadura em ação na rotina, façamos um esforço consciente para partilhar essa experiência com outras pessoas. Como comunidade de fé, precisamos nos encorajar ao vestir nossas armaduras juntos. Isso nos dá suporte e encorajamento em momentos de fraqueza. Compartilhar testemunhos sobre como a armadura nos ajudou em nossas lutas pode motivar outros a se prepararem também.
Quando estivermos atravessando dificuldades, unirmos-nos em oração pode se tornar a estratégia mais poderosa. Ao orar pelos outros, não apenas nos fortalecemos, mas criamos uma rede de resiliência espiritual. A união entre os crentes na oração ativa a armadura de Deus em um nível que combate as forças do mal com um poder coletivo. Portanto, incentive amigos ou irmãos da igreja a compartilharem suas necessidades e juntos clamem ao Senhor. Essa prática de unidade é uma proteção poderosa. É, portanto, de suma importância relembrar a si mesmo que a armadura de Deus não deve ser relegada a um mero momento de crise. Ela é necessária diariamente, em cada caminhada, em cada passo dado. Vestir a armadura de Deus é um lembrete acolhedor de que a vitória já foi conquistada por Cristo. Estamos, sim, em um campo de batalha, mas somos mais que vencedores por meio de aquele que nos amou. Que este dia comece com a resiliência de um soldado que, ao acordar, se compromete a vencer cada batalha que se apresenta, com a confiança de que estamos revestidos da armadura de Deus.